Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o curare, que é uma mistura de ervas e outras coisitas mais preparadas pelos índios e capaz de paralisar presas e inimigos. Curioso? Então se inscreve no canal e vem comigo que eu te conto como o curare, este produto natural, contribuiu e muito para a anestesiologia. Povo, hoje eu tô aqui no Rio Croa, hashtag ainda no Acre. Hoje a gente vai falar sobre o curare. O curare é o nome genérico que é dado para uma série de venenos preparados pelos índios. Os indígenas utilizavam o curare principalmente nas pontas de lanças e de flechas, durante a caça, a pesca e também nas guerras. O curare, ele paralisa os músculos voluntários, sendo assim, o resto está fora de questão. Daí a vantagem de utilizar ele. Bastava que uma flecha, uma lança, untadas com curare, atingissem qualquer parte do corpo do animal, que ele ficava incapacitado de fugir, facilitando muito a vida dos índios. Era só chegar lá e pegar a presa. O curare, ele pode ser preparado a partir de algumas espécies vegetais. Algumas da família das longaneáceas e outras da família das menispermáceas, mais especificamente as estriquinos e as chondrodendron. Nossa, pai e mãe às vezes escolhem uns nomes muito estranhos, os cientistas também. A fabricação do curare obedecia a um ritual assim, misterioso. Vários ingredientes eram adicionados, além daquelas plantas que eu falei antes. Algumas tribos colocavam dentes de animais, outras colocavam pimenta. Esses ingredientes extras dependiam da etnia que estava preparando aquele veneno. A massa resultante de cor escura era então acondicionada em diferentes compartimentos. Em alguns casos eram em potes, potecurares, em alguns casos eram em cabaças, cabalachecurares, e em outros eram colocados em tubos, tipo de bambu, tubocurares. No Brasil, dentre os indígenas que produziam o curare, a gente pode citar os Chicuna, os Macu, os Omáguas, os Cachuiana, do Amapá, e a Noama, de Roraima. Em 1516, uma geração depois que Colombo descobriu o Novo Mundo, Pedro Martim de Anheira descreveu os efeitos do curare que ele viu em ação. Mas se passaram uns 170 anos até que G. Magravius cunhasse o termo curare. E muitos anos mais até que alguém pensasse em utilizar o curare para fins terapêuticos. Mas somente em 1896 e 1898 que Bowen conseguiu isolar e identificar qual era a substância dentro desse veneno que era responsável pela ação paralisante. Ele deu o nome de tubocurarina para ela, porque ele isolou ela a partir de um tubocurare. O que retardou o uso do curare com fins terapêuticos, principalmente na anestesiologia, foi que antes de 1935 não era possível encontrar uma preparação purificada dele. Lá vem o barquinho. Todavia, um conjunto de circunstâncias favoráveis propiciou o início do uso do curare no alvorecer dos anos 40. O curare ele foi oferecido por, conta a história, Richard G. Gill ao laboratório Skibbe, onde a dose do curare pôde então ser padronizada, gerando uma preparação confiável a partir de extratos de Xodondendron tomentoso, comercializado sob o nome de Intoconstrin. Em 1942, esse medicamento começou a ser muito utilizado, porque ele proporcionava o relaxamento muscular dos pacientes durante as cirurgias abdominais, o que antes era um problema, porque mesmo anestesiado, os músculos meio que estavam durante a cirurgia. E com o uso desse medicamento, que é um extrato purificado da Xodondendron tomentoso, era possível alcançar esse relaxamento muscular. Em 1948, mais de 8.000 pacientes já haviam recebido o curare durante cirurgias. E esse uso teria sido ainda maior se houvesse curare suficiente disponível. A aceitação crescente do curare inspirou químicos, farmacologistas e a indústria farmacêutica na busca por substâncias similares ao curare, com fins terapêuticos, mas que pudessem ser produzidas em grande escala. A história do uso clínico do curare aqui no Brasil passa pela pessoa do Dr. Oswaldo Vital Brasil e de seus colaboradores, que partindo de uma planta bem comum aqui, a Xodondendron palafitton, eles chegaram no condrocurare, a partir da alquilação da beberina numa solução de 3 para 1000.
2000. Este primo sintético do curare, produzido aqui no Brasil, foi utilizado pela primeira vez em 1948 por Pasteur e Souza. Inspirados no curare, surgiu então uma classe de medicamentos chamados de bloqueadores ganglionares. E dentre os seus principais representantes podemos citar a succinicolina, produzida pela Sandoz e aprovada pelo FDA em 1952, e o pancurônio, produzido pela então Organon e aprovado pelo FDA em 1972. Para encerrar, vale citar uma frase do Roberto Cardoso de Oliveira, que em 1959, numa entrevista para o jornal Correio da Manhã, disse: em vez de curare e zarabatana, os índios chicuna, por exemplo, agora utilizam carabina. E os poucos que ainda sabem preparar e que preparam curare fazem isso, mas pelo prestígio na tribo e não pela necessidade de caçar. Mas tudo bem, porque a dica já foi dada e bem aproveitada pela humanidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like e não se esqueçam, o conhecimento é uma ferramenta para você tomar as melhores decisões da sua vida. É sempre melhor saber. Enquanto isso, mais um pouquinho do Croa para vocês. Músculos do paciente anestesiado durante as cirurgias abdominais, o que era um problema na época, porque mesmo anestesiado, o paciente ele apresentava os